Olá, eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer estar aqui com você no canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou falar sobre mais uma curiosidade religiosa. Com certeza, você sabe o que é o inferno, não é? Mesmo quem não é uma pessoa religiosa conhece o significado dessa palavra. Na verdade, a sua definição já ultrapassou o sentido religioso e assumiu outros significados. Se você fizer uma busca rápida no dicionário, você vai ver que, além do sentido religioso, de lugar para onde vão os condenados, ou do sentido mitológico de morada das almas depois da morte, a palavra inferno significa também desordem, lugar de sofrimento e até mesmo coisa desagradável ou desassossego. Além do uso popular, o termo também já foi usado por diversos escritores, poetas, artistas e filósofos em um sentido figurado, tanto para descrever um estado de espírito quanto para falar de um sofrimento terreno. Fica claro, então, que o termo inferno, hoje em dia, possui significados amplos, para além do religioso. As representações sobre o inferno ainda inspiram obras literárias, filmes, poemas, pinturas e diversas outras expressões artísticas. Mas você sabe como essa palavra surgiu? Em quais religiões existe a ideia de inferno? Outra pergunta importante: será que o cristianismo sempre compreendeu o inferno da mesma forma? Todas essas questões eu vou tentar responder para você. A verdade é que o mistério sobre o que acontece depois da morte é uma das maiores angústias e inquietações humanas. Só que, sem entrar em uma reflexão filosófica sobre a vida e a morte, eu quero falar sobre as origens do termo inferno e sobre o seu significado religioso. O termo inferno vem do latim infernum, que significa a passagem para o mundo destinado às almas perdidas, assim como esse próprio mundo. Enquanto o adjetivo latino inferus significa inferior, a palavra se relaciona também ao termo infra, que se refere ao que está por baixo. O conceito de inferno hoje em dia foge do sentido religioso tradicional e pode representar também questões humanas na Terra. O grande poeta e dramaturgo do século XVI, William Shakespeare, escreveu a seguinte frase: "O inferno está vazio e os demônios estão aqui." Na época, essa afirmação de Shakespeare enfatizava a figura do diabo como aquele que provoca tentações para o homem. Essa imagem de tentação se relacionava com uma nova compreensão sobre o inferno, que não seria mais a morada do diabo, que passou a habitar a própria terra. Em diferentes contextos, muitos teólogos relacionaram o inferno com a própria vida, ou olharam para ele em seu sentido social. Assim como existe o mal, também existem situações infernais na vida. Ainda hoje, a frase de Shakespeare pode representar um dilema filosófico. O inferno existe após a morte ou nós o vivemos ainda em vida? A existência humana é repleta de sofrimentos, como a miséria, as guerras, os genocídios, as ditaduras, as torturas e tantos outros males. Faz parecer que o inferno existe na nossa própria sociedade. Para o cristianismo, a crença na punição para os pecadores não arrependidos é um dos elementos fundamentais da sua doutrina. O compêndio do Catecismo, publicado durante o papado de João Paulo II, ensina que aquele que morre recusando o arrependimento e o amor misericordioso de Deus, ficará separado do reino dos céus por opção. Essa exclusão definitiva da comunhão com Deus é o que significa o inferno. Tradicionalmente, os cristãos compreendem o inferno como um lugar de sofrimento físico, onde a consciência do pecador arde em um lago de fogo. Por outro lado, a atual doutrina cristã não enfatiza tanto os aspectos físicos, mas sim o sentido espiritual de que o inferno representa a separação definitiva de Deus, como uma escolha do pecador. Apesar disso, dentro do cristianismo, existem discordâncias sobre a compreensão do inferno,
principalmente quando se trata da eternidade do castigo no inferno ou da possibilidade de perdão dos pecados. No século XV, com o Concílio de Florença, a doutrina da Igreja Católica passou a entender que a punição dos pecadores no inferno é eterna ou definitiva. Essa compreensão começou a ter força a partir do século VI depois de Cristo, por meio das interpretações de Santo Agostinho. Mas nem sempre essa foi a interpretação oficial. E, atualmente, o Papa Francisco tem enfatizado o caráter misericordioso de Deus e da Igreja. Aproximadamente até o século III depois de Cristo, a Igreja não interpretava o inferno e o castigo como eternos. O teólogo Orígenes defendeu a doutrina da apocatástase, que prega a misericórdia infinita de Deus e enfatiza o perdão. Essa doutrina tem como base a parábola do filho pródigo, que volta aos braços do pai e é recebido com alegria e festividade. Tempos depois, já no século V, São Jerônimo afirmou que o princípio da misericórdia de Deus não se conciliava com a compreensão sobre o inferno. Na Bíblia, existem alguns termos de origem hebraica e outros de raiz grega que possuem semelhanças e diferenças em seu significado, que na maioria das vezes foram traduzidos ou interpretados como inferno. Em diversos trechos do Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol é utilizada, que significa lugar que abriga os mortos. Quando Satã se revoltou contra Deus, ele foi enviado para esse local, que não era o inferno como compreendemos hoje. O Sheol, ou a velha dama do abismo, não era um lugar de punição, apenas o destino dos mortos. Na antiguidade, a crença hebraica não enfatizava tanto o mundo dos mortos, porque os pecados eram castigados ainda em vida, assim como a fé e a bondade eram recompensadas em vida e não após a morte. Já a palavra Hades é grega e também significa mundo dos mortos. Na mitologia grega, Hades é também o deus do submundo. Para a cultura grega antiga, o Tártaro representava um lugar inferior no mundo dos mortos, destinado para as pessoas perversas, enquanto o lugar de repouso das pessoas boas era representado pelos Campos Elíseos. Na Bíblia, a palavra Tártaro aparece no livro de Pedro, na frase lançando-os no inferno, que é a tradução para a expressão grega lançar no Tártaro. Hades também aparece no Antigo Testamento, em língua grega, para traduzir o termo Sheol. No Novo Testamento, a palavra Hades aparece com significados diferentes. Em alguns momentos, o termo é usado como oposição ao céu. Em outros, ele significa a própria morte. Na história do pensamento cristão, a maioria dos documentos dos primeiros séculos não se preocupou com palavras como céu, inferno ou purgatório. Antigamente, o Sheol hebraico e o Hades grego eram espaços físicos para onde os mortos eram encaminhados. Apesar disso, eram lugares importantes para a doutrina religiosa. Outra palavra relacionada ao tema é o termo grego Geena, que é tradução para a expressão hebraica Gehinnom, que significa Vale de Hinnom, uma terra ao sul de Jerusalém. Na Bíblia, a palavra aparece no Antigo Testamento para se referir ao lugar onde se encontrava o altar de um deus pagão e que depois se tornou um depósito de lixo. No Novo Testamento, o termo também aparece e é interpretado como inferno. Apesar de não ter uma tradução exata, a palavra hebraica Gehinnom se aproxima do sentido de inferno. Mas para a cultura judaica, o inferno não é um lugar de dor eterna reservado para aqueles que fracassaram em sua vida espiritual, mas sim um processo de restauração e de recuperação. O rabino David Whiteman explica que atualmente, para o judaísmo, o inferno é o lugar onde as almas passam para limpar suas máculas. Neste lugar, o espírito sente vergonha das coisas que fez ou deixou de fazer na vida. Já no paraíso, as almas estarão mais próximas do Criador
e, por isso, encontrarão todas as respostas que sempre procuraram durante a vida. Assim como na cultura hebraica, outras civilizações antigas, como os mesopotâmios e os gregos, se preocuparam em pensar sobre o que acontece depois da morte. A ideia de um mundo para os mortos aparece em diversas culturas e religiões, com sentidos e palavras diferentes. Da mesma forma, a crença em um lugar de sofrimento para onde vão as almas perdidas também aparece em religiões e tradições culturais diversas. A palavra inferno, como conhecemos hoje, surgiu a partir de trocas religiosas e culturais entre os povos antigos e adquiriu sentidos diferentes ao longo da história. De sua origem religiosa, a palavra foi expandindo seu significado e povoando o imaginário ocidental por meio da produção artística e de expressões linguísticas do cotidiano. Como eu disse lá no início, mesmo quem não é religioso sabe o que é inferno e, com certeza, já deve ter usado essa palavra em algum momento. E para você, o que é o inferno? Deixa aqui no comentário sobre o que você acha. Eu espero que tenha gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!